Programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Edgar Moura, Negócios Imobiliários, Espaço Maru, Polina Engenharia, Rei das Carnes e Premodiza. Conhecer a personalidade da foto? Não? Eu vou dar algumas dicas para vocês. Há muito tempo atrás eu fui numa agência e conheci uma mocinha danadinha, rápida, inteligente, com respostas rápidas, ativa. E nessa agência trabalhava Carlos Zaino, Tom Soares e essa mocinha, que na ocasião, eu vou falar para você, tinha tudo na cabeça rápido. Vocês mataram a charada. É a 015 e a pessoa era a Duda Caligari, a nossa entrevistada de hoje. Duda, obrigado por você ter aceito o convite. É uma honra para o seu tio aqui estar te entrevistando, agradeço, viu? Tá? Eu que agradeço. Eu falo tio pelo carinho, nós não temos parentesco nenhum, mas é carinhosamente a Duda sempre chamou o tio, e a gente acabou ficando com esse tratamento, os dois. Duda, você é sorocabana? Sim. É. Nasceu onde? Conta pra gente. Nasci em Sorocaba mesmo. E tive a oportunidade de sair daqui, mas eu acho que a cidade me elegeu, né? E eu acabei ficando e sou feliz aqui, trabalhando, vivendo com a minha família, com as pessoas que eu amo. E a infância? Como é que foi? Que bairro você morou? Seus amiguinhos? Conta um pouco pra gente, fala um pouco pra gente. A infância foi uma infância muito feliz. Eu tenho uma família muito feliz, muito unida. E a minha infância foi no Largo do Divino. Eu cresci, estudei depois no Estadão, e depois fui para o Objetivo e fui fazer faculdade em Piracicaba. Mas antes da faculdade toda, você foi para a faculdade e já tinha 18 anos, 17, por aí? 20. 20. Uhum. Essa época toda aqui em Sorocaba. E Sorocaba Sim. Nessa época fervilhava, né? Fervilhava. Ipanema, Botinha do Ipanema, Sorocaba Clube, como é que era isso? Era uma delícia, porque você tinha os grupos. Inclusive eu tenho alguns amigos desse período. Não consigo encontrar com tanta frequência por conta das minhas atividades. Mas era tudo, nós saímos, não tinha uma certa despreocupação. A nossa, né? Os nossos pais ficavam preocupados, mas andávamos tranquilamente à noite, em grupo, voltávamos de shows a pé, andávamos de ônibus, né? Então foi uma juventude muito maravilhosa mesmo. Quais eram os bares da época? Você lembra de algum, não? Bares eu comecei a frequentar depois mesmo. Eu frequentava muito a Word. A Word, isso. Né? Tinha a Factory. Então tinha esses eventos. Era o point da ocasião, as duas, né? A Factory fazia alguns eventos, o Will promovia algumas coisas. Eu até falo que ele é meu padrinho, porque ele fazia festas, eu fui Cupido, Anjinho das festas dele. Depois que veio Tribeca, né? Mas era assim. A Word, eu lembro que a minha filha mais velha, a Daniela, juntavam as amiguinhas, alugavam uma van, né? Era a assim van levava mesmo. vocês até lá, esperava terminar e voltava, né? Isso, daí trazia para casa de um amigo e os pais... Era assim buscar, mesmo, né? É isso mesmo. Você viveu Era uma isso delícia, também? muito, muito. E quando foi para a faculdade? Estranhou, por exemplo, quando você morou aqui, a comidinha da mamãe, todo aquele chamego, aquele carinho. Qual é a experiência de sair... depois de viver tanto tempo com a família, ir para uma faculdade em Piracicaba? Você foi morar em República ou morou sozinha? Morei em República. Como é que é? Porque República você tem que cozinhar, ajudar na limpeza, tem que se virar, Isso né? acontecia já normal na minha casa. Nós somos de uma família simples, onde nós somos 3 filhas e nós fomos educadas para conquistar e se envolver nos processos, então... Essa não foi a parte mais difícil. A parte mais difícil foi ficar longe dos meus pais. O contato físico, humano, o beijo, o abraço. Então, no primeiro mês é tudo uma novidade na faculdade, mas depois, aí começa a bater a saudade. Porque aí você tem que se proteger sozinho de algumas situações, né? Mas foi tranquilo. Fiz a faculdade, morei em República, mais de uma, né? Saí de uma república, depois mudei para uma república que ficasse mais perto do meu trabalho. Porque eu logo no primeiro semestre eu já comecei a trabalhar. Já tinha seu dinheirinho também. Pouco, porque a remuneração era insuficiente. Meio estagiária, né? Isso.
mas já me serviu porque quando eu saí da faculdade eu já tinha uma experiência de quase 4 anos. Da área de comunicação. Certo. E quando você se formou em Piracicaba, foi na Unimep, né? Foi. Você chegou a ficar um tempo em Piracicaba ou imediatamente? Não, imediatamente voltei. Somos em 3 irmãs, como eu falei, de uma família simples. Era uma situação complicada, então meu pai pediu que eu voltasse. E aí minha formatura foi maravilhosa no sábado, na segunda eu já estava trabalhando em Sorocaba. Voltei. Porque manter 2 filhas lá, né? Não é fácil. Então. Aí minha irmã ia iniciar e lá eu teria que me manter com casa, condomínio, alimentação, até que eu me estabilizasse. Pô, mas que legal, quer dizer, você se formou no sábado e na segunda-feira você começou já na 015. Já. Mas já você começou como funcionária? 015. Sim, comecei como funcionária e daí, como o segmento que eu escolhi foi atendimento, eu tinha um volume de clientes e aí eu recebi outras propostas de trabalho e aí para que eu continuasse lá, e você eu virei saía sócia. Abordar clientes nessa ocasião já? Saía. Como eu cheguei em Sorocaba, eu não tinha grandes clientes para poder... Eu tinha um entendimento holístico já da situação de comunicação, que não era só vender um anúncio, né? Fazer uma criação, vender. Tem todo um propósito, um objetivo, né? A ser alcançado. Mas eu precisava ter clientes que anunciassem com uma certa frequência. Então eu vesti uma roupa mais de menino e fui bater calçado, que eu digo, na Rua 7. E aí eu vendi, num mês eu acho que eu fechei com quase todas as lojas de veículos. Olha e um dos isso. feirões que começou aqui foi a gente por conta disso. Eu tinha um volume de varejo. A única dificuldade que eu tinha é que... Mas não conta agora não. Tá Essa bom. dificuldade ela vai contar daqui a pouco. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Bidu Casa e Acabamento, uma loja que oferece uma variedade de produtos para o acabamento da sua construção, permitindo a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo, a qualidade do atendimento e novas soluções e surpreendem seus clientes com um toque de produtos, a pronta entrega e frete grátis a Sorocaba, Votorantim e Araçoiaba. Bidu Casa e Acabamento, um conceito diferente em loja de revestimento. Nós estamos aqui em mais um empreendimento de sucesso da MGT Bolina Engenharia. E ninguém melhor do que um dos diretores, o Túlio, para falar um pouquinho mais para a gente sobre esse empreendimento. Estamos aqui em mais um lançamento que nós estamos fazendo, que é o Parque Industrial Votorantim, que é um condomínio empresarial, no qual serão só 75 lotes disponíveis, e no qual também conterá um centro de negócios administrativos que será utilizado pelo conceito Pay-Per-Use, no qual o condômino poderá utilizar salas, auditórios, salas de reuniões, anfiteatro, refeitório, conforme a utilização é feito o pagamento. O empreendimento também conterá fibra ótica, uma compartilhada e outra também individual. Túlio, e como é que faz para obter maiores informações? O que tem que fazer? Venha até o local, faça uma visita, nós passaremos maiores informações e aproveite para dar uma olhada também nas obras que já estão bastante avançadas. É isso aí, MGT Bolina Engenharia, mais um empreendimento de sucesso. No Açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados e um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagem de acondicionamento a vácuo, que garante um sabor esperado de um bom churrasco. Além de uma variedade de produtos, o Rei das Carnes inaugurou o espaço gourmet, com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes, Mercadão Campolim, box 1415, telefone 3346-3396. Estamos apresentando Personalidade, nosso entrevistado de hoje, Duda Caligari, aqui na sua Local TV, canal 25 da NET. Agora sim a Duda vai contar pra gente, que eu a interrompi. Duda, como é que foi essa história de você lançar o primeiro feirão, você e mais o pessoal da agência, o primeiro feirão de automóveis em Sorocaba? Foi um desafio, né? Até por conta do perfil do segmento. Mas o grande desafio foi, como eu falei, mulher chegando numa atividade, eu cheguei junto com a vinda da TV na cidade, então ainda era bem prematura. É prematuro a agência, o entendimento de agência.
Então eu vendia os anúncios e a maior dificuldade que eu tinha é que eu tinha que chegar, além de vender e pegar todas as informações das lojas, eu tinha que chegar antes das 5, porque no Jornal Cruzeiro do Sul só tinha um fax. E na época você já passava os anúncios por fax. Um fax no jornal inteiro. Então você tinha que ser a primeira a passar. Para chegar a passar, para dar tempo, porque às vezes travava a bobina, você tinha um horário para passar, senão você tinha que zipar, entregar, era complicado. Uma confusão, né? Mas eu consegui, e eu fechava contratos a longo prazo, porque Você hoje... fazia isso sozinha? Fazia. Hoje, o anúncio ainda sai, jornal de veículos sai de terça, quinta e sábado. Na verdade, virou cultural porque os lojistas não tinham dinheiro para fazer o tempo todo. Então, eles intercalavam os dias. Então, virou, qual que é o melhor dia? Não tem melhor dia. Os assinantes leem o jornal todos os dias. Mas anunciam de terça, quinta e sábado por causa disso. E eu sei porque eu fechava. E eu fechava os anúncios. Então, eu fechava os contratos, assim, de 3, 6 meses, 1 ano. E aí, eu tinha um volume durante um grande período, os contratos de várias lojas que me deram condição de comprar um carro. Porque até então, eu fazia também de ônibus. Você fazia isso de ônibus? Fazia. Aí eu comprei um carro, meu primeiro carro, Uno, que deu dinheiro para comprar o carro e pagar seguro, combustível e tudo, e daí ir atrás de clientes maiores. Até então você era apenas funcionário das agências. Daí eu, acho que menos de 2 anos, eu não sei precisar, mas um período muito curto eu tinha mais de 70% dos clientes da agência. E aí você passou a ter participação. E aí eu fui convidada para trabalhar em outras empresas e virei sócia. Que delícia começar a vida profissional com Tom Soares, né? Um gênio. Carlos Laíno também, né? Sim. Mas são pessoas que me ensinaram muito. Né? Que me ensinaram muito. O Tom até hoje é super criativo. Sim, é genial. A gente brigava muito, viu? Mas você já viu, eu falo sempre o seguinte, como eu tenho contato, sempre tive, por causa do restaurante, com muitas agências, sempre conheci todo mundo, não tem uma agência que eu conheça que o atendimento não brigue com o pessoal de criação, né? Porque existe o atendimento ele fica pressionado, né? Ele fica pressionado pelo cliente, pressionado pela criação que não produz em tempo, às vezes ele fica no meio do caminho, né? Você entende a dificuldade de criar naquele tempo, mas entende que o cliente precisa daquele tempo, né? Isso continua até hoje, pelo jeito. Continua, né? Mas isso pode ser trabalhado, visto que quando você define uma empresa, uma gestão, dentro da gestão tem missão, visão e valores, e os valores você adquire. E um dos valores é a integração da equipe, esse é um dos diferenciais da Mood. Então, normalmente, não criticando, mas o atendimento, ele acaba pegando uma informação e levando direto para alguém que vai materializar isso. E no caso, a gente tem uma ligação entre os processos, então é favorável que a criação queira ajudar ou informar o atendimento para que o trabalho dele seja materializado de uma forma mais eficaz. Então, existe essa sinergia. Agora, no dia a dia, existe um estresse ou outro humano, né? Mas não por conta do processo. Aqui eu acho que a gente consegue ter uma paz. Não sei se é possível sentir isso, mas existe. Duda, e falando um pouco do lado profissional, Sorocaba, na área publicitária, cresceu muito, né? Muitas empresas chegando, pessoal com uma mentalidade nova, muitos shoppings inaugurando, né? Isso facilitou a vida das agências? Isso facilitou, dificultou e filtrou, né? Nem todo mundo pode ser considerado agência, na minha visão, né? Para ser uma agência de publicidade, você tem que ter a competência e ter uma visão holística de todos os departamentos, inclusive da gestão do negócio do seu cliente. Que eu até em outros momentos já comentei com você que essa é a grande dificuldade. Atendemos na grande maioria empresas familiares, né? Então, ter um equilíbrio entre o conhecimento que você tem, entre o mercado que você atua, a necessidade do cliente e aí sim materializar uma coisa que de fato funcione. O nome da agência é Mude, de mudança, propondo a mudança. Eu conquistei as coisas mudando. Você que me conhece há muito tempo, eu sempre usei roupas diferentes, gostei de coisas diferentes, fui buscar informação de forma diferente. Mas respeitando a tradição da nossa cidade, né? As características da nossa cidade. Então, de fato, acho que eu estou mais de 18 anos no mercado porque me elegeram, não fui eu que quis que fizesse isso. Mas a fatia desse mercado, desse crescimento, favorece as agências no todo?
Você acha que houve um crescimento do bolo publicitário ou o mercado do bolo é o mesmo e aumentou? Não, houve. Hoje existe pessoas se formando, gente nova chegando, a cidade evoluindo, as empresas crescendo. E essas empresas que vieram às lojas de São Paulo, geralmente, é lógico que são lojas grandes às vezes, mas eles procuram as agências aqui ou vêm com as agências de São Paulo? Não, eles procuram. Eu tenho cliente, por exemplo, de Curitiba. E, inclusive, Curitiba, ele tem um certo diferencial na comunicação. Então, já tem um entendimento da necessidade de uma agência e o entendimento, local, né? E o entendimento do que é uma agência, né? E aí ele já vem com uma gestão definida, uma plataforma definida, onde é incrível. Porque é importante para essas empresas, para essas lojas, nos shops que inauguraram agora, esses departamentos de marketing das grandes indústrias que estão vindo, entenderem que as agências de Sorocaba, e nós temos muitas agências à altura, têm a cultura da cidade, Sim. né? Não quer dizer com isso que nós sejamos melhores que as outras agências de outras cidades. Não isso. Mas ninguém entende a nossa cultura melhor do que nós, né? Com certeza. As agências de fora não conseguem ter o mesmo resultado. Já foi comprovado, isso não estou dizendo, que algumas empresas, inclusive, iniciam um estudo de lançamento de produtos aqui porque o comportamento do sorocabano é diferente. Nós somos uma cidade que iniciou uma cidade como uma cidade de passagem, né? Então, as pessoas passavam, faziam seus negócios e com isso, as pessoas hoje em Sorocaba sabem fazer tudo. Todo mundo é publicitário, administrador, tudo. Então, isso é um problema e uma facilidade. Então, tem que compreender esse processo. Você vai explicar isso pra gente, já. Nós vamos a um breve intervalo comercial, já voltamos. Quando a oportunidade bate à porta, algumas pessoas estão no quintal à procura de trevos de 4 folhas. Há 44 anos, a Edgar Moura Imóveis sempre procurou dar o melhor atendimento a cada cliente e se orgulha de ter feito parte no fantástico desenvolvimento de Sorocaba, Votorantim e região. Imóvel é igual a um sapo. Fica paradão, mas depois dá um enorme salto. Com essa filosofia, buscamos parceiros, viabilizamos permutas e fizemos composições. Nós, da Edgar Moura Imóveis, temos orgulho de ser a mesma imobiliária há 44 anos. Uma história de muito trabalho e sucesso. Nova sede, Rua Frederico Júlio, 158 Campolim, atrás do estacionamento McDonald's. Que cara é essa, rapaz? Muita pressão, né? Tem que construir resultado. E a equipe? Tá tão devagar. O jogo começou agora, vocês estão na final, para de reclamar. Que final? Eu tô falando da minha obra. Aquilo não acaba nunca. Eu te falei, pai de premodismo. E é gol! É gol! Ainda tem essa. Meus amigos, para virar esse jogo vai precisar de muita eficiência e agilidade. E isso só mesmo com a qualidade Premodiza. Ih, obra parada, time perdeu. Calma, não desanima. Desagradável. Desanima, rapaz. No Campolim, em Sorocaba, você encontra um completo centro de emagrecimento, saúde e estética. Espaço Maru. Tratamento médico da obesidade, pilates e microfisioterapia. Estética corporal e facial. E ainda, o revolucionário método de redução de gordura Criolipólise. Agende já sua avaliação gratuita. 3031 3519. Espaço Maru. Rua Pedro de Oliveira Neto, 82, segundo andar, em frente ao Parque Cassato Maru, no Campolim. Estamos de volta com personalidade, nossa entrevistada de hoje, Duda Calegari, que agora sim vai contar para a gente. É bom porque o pessoal entende tudo e, ao mesmo tempo, esse entende tudo às vezes complica um pouco, né? Sim, existe pouca especialização nas questões. Quando você falou do crescimento da cidade, no quesito publicidade, comunicação, houve uma evolução. As pessoas foram buscar informação, muita gente nova veio, traz informação, foi buscar. Então, nesse sentido, as empresas, os investidores podem ter segurança, porque tem muita gente boa dando condição. Duda,
Depois, quantos anos na 015? 4 anos. Nesse inteirinho de Entre Sorocaba, 015 e até você ter a sua agência, quanto tempo você ficou no mercado publicitário? quase 2 décadas já. Quase 20 anos. Entre a 015 e agora a Moody. Isso. E a Moody há quantos anos? Vai fazer 4. 4 anos. E você, por exemplo, sentiu muita diferença de você atuar no mercado, embora com sócias, com sócios que você tinha 015, aquela coisa toda, para você ser proprietário, existia uma diferença ou você já estava habituada? Não, foram momentos sentiu diferentes. momentos diferentes. Né? Momentos diferentes. Quando eu comecei, eu tinha era muito imatura, então eu não... Inclusive, estar ou não fazendo parte da primeira agência foi porque, em alguns casos, em alguns sentidos, eu não entendia o porquê de algumas coisas. Aprendi e foi ótimo. Em outras situações, o meu trabalho era mais focado no atendimento ao cliente, na captação. E agora não. Agora com todo, né? Isso. E sobra tempinho para a família? Sempre. Eu não abro mão. Você casou-se em que ano? Eu me casei, eu vou fazer 2009. a mesma coisa que eu fiz aquela 2009. Eu me casei em 2009 com o Júnior Cardum. E hoje eu tenho uma filha que vai completar 4 anos, a Isabel Calegari Cardum. Isabel? Isso. Que belezinha. Quantos anos está a Isabel? Vai fazer 4 no final de abril. Você não curte muito Isabel, não, né? Amo, a minha vida é ela. E não abro mão, por exemplo, o que eu fazia antes. Eu levo a Isabel na escola e vou buscar todos os dias. Quer dizer, sabe separar hoje o trabalho Sim, da família. Final de semana integral. Pra você ter uma ideia, eu não fui capaz ainda de deixar minha filha dormindo na minha mãe. Quer dizer, ela fica com a minha mãe, mas se a gente sai, eu volto buscar. Nunca fiz uma viagem sem... Sou eu e meu marido, tanto que ele me ajuda todos os dias com a Isabel, desde que eu fiquei grávida até hoje. Muito gostoso, né? É. E vem outro por aí ou não? Pelo Júnior, um time de futebol. Pela Duda, acho que vou ficar na Isabel. Ah, é? É. Porque Gostaria dá de ter trabalho. mais tempo. Não é o trabalho. É a empresa, a casa, o marido, os filhos, o tempo mesmo. Eu acho que hoje, se eu pudesse escolher um tesouro, ganharia na loteria se eu tivesse mais tempo. Você acha importante. Acho. Tá todo mundo correndo muito, né? Sim. Hoje nós temos ferramentas que aproximam pessoas que estão distantes, mas distanciam quem está perto. Pessoas que estão próximas. Então tem que tomar cuidado. Sabe que o Marins deu uma entrevista para mim há algum tempo atrás e falou que hoje as pessoas são reféns, são repórteres, jornalistas da sua própria vida. Porque elas estão na palestra dele, assistindo a palestra e zapeando, né? Contando para as amigas o que estão vendo, quer dizer, estão ali e não estão ali. Sim. Então é o que você falou, o tempo é importante mesmo. Tem que ser curtido, tem que ser bem dosado, né? É verdade. Duda, vamos fazer um bate-bola rápido? Vamos lá? Em poucas palavras, porque olha, eu ficaria aqui com você horas e horas falando, Eu também. Falando da Isabel, falando do seu marido, falando da sua vida. É sempre um prazer, da sua empresa, que é um sucesso, a Moody. Moody entrando para a Moody, né? Gostou? Olha, eu sendo criativo. Hein? Duda, família. Tudo. Tudo. Sucesso. Consequência. Momento inesquecível. O nascimento da minha filha. Isabel. Um ídolo. Meus pais. Música. É difícil porque a minha vida sempre tem um fundo musical. Mas se eu pudesse escolher um texto, talvez Raul. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Uma viagem. Uma viagem, são várias. Mas eu acho... Buenos Aires eu descobri que eu estava grávida. Então, essa. Sem dúvida. Um sonho. Um sonho? Ter um lugar onde eu possa ter mais tempo com o pé descalço, numa horta, com as minhas coisinhas mais simples, com a minha família, com as pessoas que eu amo. Ter mais tempo com elas. Quem é Duda Calegari? Eu acho que quem pode dizer são as pessoas. Eu busco ser uma pessoa honesta, verdadeira, sincera, uma pessoa simples que está sempre buscando aprender. Esta é Duda Calegari, mãe de família, empresária,
grande publicitária e uma grande personalidade. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor. Você assistiu o programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Edgar Moura Negócios Imobiliários, Espaço Maru, Polina Engenharia, Rei das Carnes e Premodiza.